Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Yasmin Gomes, eu sou aluna do Instituto de Arte da Unesp, que é localizado em São Paulo. Sou cearense, mas estudo, moro aqui. E vim falar um pouquinho para vocês da minha pesquisa de iniciação científica que eu fiz entre 2019 e 2020, sob a orientação da professora doutora Vânia Maria Storoli. Bom, o nome do meu projeto se chama Podcast Sem Cortinas. E o objetivo dessa pesquisa foi a feitura de um podcast que falasse sobre teatro. Eu sou aluna do curso de licenciatura em artes cênicas e eu queria juntar essas duas ferramentas, o podcast, que na época não era tão popular como é hoje, e o teatro. Para quem não sabe o que é podcast, o podcast é como se fosse um programa de rádio, só que ele é on demand. O que quer dizer isso? É uma coisa que é como se fosse um programa de rádio, como eu falei, mas que você pode filtrar o que você quer escutar, sobre o que você quer escutar. E em 2019, como eu estava falando, os podcasts não eram tão populares. Eu escutava alguns podcasts, mas eu não encontrava nenhum que fosse tão específico, que falasse sobre teatro, que era uma temática que eu queria escutar porque me interessava. E aí surgiu a ideia de fazer esse projeto, de fazer um podcast sobre teatro. Então, eu me juntei com uma equipe, com as pessoas que faziam parte do laboratório Teatro Sem Cortinas, que é um laboratório didático de história da Unesp. E as pessoas que faziam parte desse laboratório, eu era uma delas, se juntaram a mim para fazer esse podcast. E para que essa feitura acontecesse da forma mais bem elaborada e embasada possível, a gente seguia alguns protocolos. Então, começava com a né, que é essa pré-produção. A gente se reunia, fazia reuniões, e nessas reuniões eram discutidas as temáticas, que temáticas a gente podia falar em cada episódio, quem que a gente poderia chamar para ter uma conversa sobre essa temática, e que fosse uma conversa, que fosse uma aula, digamos assim, mas que fosse dinâmica, que fosse didática, que fosse legal de escutar. Porque o legal do podcast é que você pode escutar enquanto você faz outras coisas. E a gente queria proporcionar uma experiência que fosse bacana, que falasse de teatro, mas que o jeito que isso fosse recebido fosse de um jeito bacana. Então, foram produzidos 8 episódios e eu vou falar um pouquinho sobre cada episódio para vocês. Bom, o primeiro episódio foi chamado Teatro em Tempos de Guerra e o convidado foi o professor Fernando Quinas. Fernando Quinas, ele é professor, ele também é diretor, ele é um dos fundadores da Kiwi Companhia de Teatro, que é uma companhia daqui de São Paulo. E nesse episódio a gente falou sobre teatro político. Todo teatro ele é político, né? Mas a gente foi falar de um teatro mais engajado, digamos assim, principalmente nessa época que começou, já faz alguns anos, né? Mas a gente foi gravado em 2019. Mas a gente quis falar sobre como a gente pode usar o teatro como uma ferramenta de resistência e de luta. O segundo episódio foi sobre Jerzy Grotowski. Esse foi o episódio que teve o maior número de visualizações no YouTube, mais de 1.000. E os convidados foram Hilda Andrade e Thiago Miguel, que são 2 pesquisadores de Grotowski e que tiveram uma conversa muito dinâmica, assim, sobre Grotowski, sobre a teoria dele, sobre a vida dele também. O terceiro episódio, Gianfrancesco Guarnieri e o Teatro de Arena. Nesse episódio, nós tivemos como convidados o neto de Gianfrancesco Guarnieri, que é Francisco Guarnieri. Ele é cineasta e ele fez um filme sobre o avô. E também, um dos convidados, o outro convidado foi o professor Paulo Bill, que tem um trabalho, um estudo sobre o Teatro de Arena, e foi uma conversa muito dinâmica também, porque juntou os dois para falarem sobre esse universo do Teatro Arena e de Gianfrancesco Guarnieri, que são 2 coisas que são muito juntas, assim, e foi uma conversa bem especial. Falo muito, vai, um pouquinho d'água. Próximo episódio, o ensino de teatro na universidade pública. Um tema, assim, eu acho que de extrema importância frente a tudo isso que a gente está vivendo, a esse desmonte na educação. E acho que foi importante ter feito um episódio
para resgatar, assim, para reiterar o quão é importante ter um curso de teatro na universidade pública, que seja acessível para todos. E o convidado foi o professor Lucas Lacher, que dá aulas na Unesp e também em algumas outras instituições públicas. Então ele falou um pouco dessa experiência que ele teve na universidade pública. Próximo episódio, uma aula sobre produção cultural. Foi um podcast que foi feito com 3 convidados. Nesse podcast a gente já estava vivendo a pandemia, então ele foi feito à distância, cada um gravou de sua casa. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de gravar na pandemia. Mas voltando para esse episódio, ele foi feito com Faline Barros, que ela foi produtora cultural por muitos anos, inclusive na época do Ministério da Cultura, quando a gente tinha durante o governo Lula. Com Rita Fischer, que é atriz e é produtora dos próprios espetáculos. E com o Vitor Pessoa, que é estudante da Unesp e também é produtor. E eu quis que ele falasse, que ele desse essa fala. Acho que foi importante a pessoa que está começando, mas que tem um conhecimento muito amplo a respeito, né? Então, jovem também, foi importante ter esse depoimento dele. E os 3 falaram sobre essa produção cultural, porque quando se quer fazer uma peça, por exemplo, não é só chegar e fazer uma peça, existe é um processo, né? Existem passos a serem seguidos e eles falaram sobre políticas públicas, editais, e acho que foi um tema, assim, importante também para esse fazer teatral, para que ele aconteça na prática. O próximo episódio, uma aula sobre Bertolt Brecht. Quem apresentou esse episódio, a pessoa com quem eu conversei foi o professor Alexandre Matti, que faz parte da Unesp. É um dos fundadores, se não o fundador do curso de licenciatura na Unesp. Ele tem um estudo muito consistente sobre Bertolt Brecht e foi um episódio muito rico, que a gente falou desses termos que sempre estão ligados a Brecht, e foi realmente uma aula sobre Brecht. Próximo episódio, teatro em tempos de pandemia. Bom, nesse episódio a gente teve uma conversa com Elias Andreato, que é uma pessoa que tem um prestígio, assim, porque eu tenho um respeito muito grande. Ele é diretor, ator e tem um trabalho muito bonito com o teatro. E a gente falou sobre essa grande polêmica, né? Se o que está sendo realizado nessa época de pandemia é teatro ou não. A gente conversou sobre esse fazer no online. E a gente chegou à conclusão de que a gente não sabe ainda o que é. Eu acho que não é teatro. Mas é algo, e a gente vai entender o que tá sendo mais pra frente. O importante é que a gente tá resistindo e tá fazendo, né? Então foi um episódio muito especial. O último episódio do podcast foi as vozes performáticas. Então foi uma conversa sobre voz, sobre as potências da voz e das vozes que a gente tem dentro da gente. Que às vezes a gente se limita ao conceito de uma, mas as vozes, elas são múltiplas, e foi sobre isso que eu conversei com Vânia Maria Storoli, que é a minha orientadora, que tem um trabalho com voz, e com Paula Molinari, que foi também uma dos nossos convidados, professora da aula de voz, e esse foi o nosso último episódio. Esse trabalho, aí depois da gravação de cada episódio, houve o processo de edição dos episódios para que eles tivessem uma mesma dinâmica, assim, de uma mesma cara, digamos assim, né? E eu fazia essa edição, assim como também o processo de comunicação, para que os podcasts alcançassem o público-alvo, né? Como eu falei, a gente foi atravessado pela pandemia, e essa pandemia fez com que muita coisa tivesse que ser reconfigurada. No início, a gente tinha um suporte maior da Unesp, principalmente em termos técnicos, assim, de equipamentos, de sala. E com a pandemia, tudo isso teve que ser mudado. Na pandemia, eu gravava os episódios, todos os episódios foram feitos à distância, a partir da pandemia. E eu usei muito essas ferramentas de reunião online, né? Principalmente o Google Meet. Então, como eu falei, foi uma pesquisa que se deu muito na prática, mas que para que essa prática ocorresse, houve muito estudo prévio. Estudo para
os temas de cada episódio, mas também um estudo sobre podcasts. Eu fiz muitas leituras sobre comunicação, li coisas que foram publicadas na época sobre podcast. Poucas coisas foram publicadas sobre isso, mas eu tentei ler o máximo possível para entender o que é que eu estava fazendo. E eu teorizei, eu coloquei essa minha prática de uma forma teórica nessa minha pesquisa. E por enquanto esse projeto ele tá em pausa, assim, mas a minha intenção é de retomar esse projeto para que a gente continue falando sobre teatro, porque como eu falei, foram gravados apenas 8 episódios, mas o universo teatral ele é gigante, ele é enorme, ele é maravilhoso, e eu acho que tem que ter muitos outros episódios para que a gente continue a explorar isso. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de um respaldo, assim, de recursos e de pessoas que estejam empenhadas e também queiram fazer parte do projeto. Porque demanda, assim, empenho, digamos. Então eu espero poder continuar e espero também que essa volta seja muito em breve. Então eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui. Obrigada por me escutarem. Foi uma honra muito grande, assim, privilégio poder ter feito essa pesquisa como bolsista do CNPq, ainda mais nesses tempos que estão sendo tão difíceis para a cultura, para a educação. Eu espero que a gente possa continuar sempre resistindo. Então, obrigada, saúde para todos nós. Um beijo.